O objetivo desse vídeo é iniciar um estudo sobre o R, entendendo que eu também sou aluna, né? Estou aprendendo também sobre o R. Então, se você tiver alguma dica, ou ver que eu falei alguma coisa também equivocada, você também possa estar contribuindo, né? Quando a gente abre o R, através do RStudio, apresenta a janela nessa composição, com esses 4 quadrantes, né? Nesse primeiro quadrante, ele aparece sempre as últimas linhas de programação que foram feitas, né? Então aqui a gente vai iniciar um novo, a gente vai em File, New File e RScript. E ele abre aqui uma janela em branco, que é onde eu vou estar escrevendo os códigos. Nessa parte de baixo, que é o console, né, ele vai aparecer o resultado da minha programação. O que a gente digitar aqui em cima e executar, ele vai aparecer aqui nessa parte de baixo. Do lado direito vão sendo abertos os bancos que a gente for acessando, né? Ele tem outras abas aqui que a gente vai depois ver com calma. E na parte de baixo, ele também aparece um outro quadrante, onde aparecem os arquivos do computador, aparece nesse plot os gráficos, nesse package, né? Desculpa o meu inglês. Aparecem aqui os pacotes, né, que a gente vai instalando ao longo do uso. Tem o help, que é onde a gente vai obtendo ajuda aqui sobre alguns comandos, né? E nesse segundo e nesse terceiro aqui quadrante, a gente tem essa vassourinha que a gente pode estar limpando, né, dos objetos, limpando as informações. Assim que a gente abre o R, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é ver para onde o R está buscando a informação, em que pasta. Então aqui ele logo aparece a pasta onde ele está buscando a informação. Lembrando aqui que eu estou utilizando o R na versão 4.1.3. Então aqui o primeiro comando que a gente pode observar é o comando getwd, abrindo e fechando aspas, e eu clicando aqui no Run, que é para executar, ele vai aparecer aqui na parte de baixo qual é o local onde o R está procurando meus arquivos. Se o seu arquivo está em uma outra pasta que não essa, como o meu aqui, a gente vai utilizar o comando setwd. E entre parênteses e entre aspas, a gente vai colocar qual é o caminho. Sempre o caminho, né? Geralmente o caminho ele vai iniciar na unidade C. Vou colocar 2 pontos. E entre as separações de barra, em vez de eu colocar a barra assim, eu vou botar a contrabarra 2 vezes, né? No meu caso aqui, eu criei uma pasta na unidade C com o nome arquivo R. E vou mandar executar. Ele aparece simplesmente o comando aqui, que ele não tem que me mostrar nada. Mas se eu quiser confirmar se ele está apontando para esse local aqui, eu vou novamente nesse comando aqui de cima, basta eu clicar em qualquer parte dessa linha e clicar no executar, e ele já muda aqui o local aonde ele está buscando o arquivo. E agora eu vou pedir para abrir este arquivo, né? Eu vou aqui utilizar sempre um outro instrutivo aqui, um outro script para a gente buscar essa informação, mas eu vou aqui explicando. Então aqui, eu vou copiar aqui. Nesse comando aqui, o que eu preciso saber? O que é fixo? Essa seta é fixa, formada pelo sinal de menor e o hífen. Eu vou ter aqui esse comando,
read CSV2, porque eu vou estar lendo um arquivo CSV, né? Eu sei que existe o read.csv e o .csv2, mas o que eu vi mais sendo utilizado é o CSV2. Ainda não tenho condições de explicar muito essa diferenciação, né? E eu vou ter aqui, entre parênteses, algumas opções, alguns itens. Primeiro é o nome do arquivo que eu vou estar abrindo, que eu tenho que colocar entre aspas. Eu vou ter aqui reader, que é o cabeçalho, que eu estou dizendo que vai receber, que é igual a T, ou seja, que é verdadeiro, que o meu arquivo que eu vou abrir, ele tem um cabeçalho. Eu digo qual é o separador e digo qual é o separador decimal. Lembrando que CSV é um arquivo que ele é separado por vírgulas, mas às vezes é vírgula e às vezes é separado por ponto e vírgula. Você vai ter que verificar no seu arquivo que você vai estar fazendo a leitura. Então, vendo aqui, esse nome aqui, confirmados, eu posso mudar. Eu posso colocar base 1. Então, seria assim, eu estou criando um arquivo base 1 que estará recebendo um arquivo CSV. Que arquivo é esse? Que tem esse nome, base5.csv. Esse meu arquivo base5.csv, que foi baixado, eu armazenei dentro dessa pasta, arquivo R. Então, aqui para a gente ter uma ideia, ele tem um cabeçalho e eu vou só colocar aqui o ponto e vírgula para a gente ver, ele vai dar um errinho, mas para a gente ter um entendimento. Eu vou clicar aqui no executar, no run, né? Vou clicar, então eu tenho que observar aqui, ó, enquanto eu estiver com esse stop aqui, significa que ele está lendo o meu arquivo. Ele vai concluir quando apagar, apagou aqui o stop, e aparece aqui nesse quadrante aqui do lado direito, o base 1. Por que apareceu escrito base 1? Porque eu dei o nome de base 1. Agora, qual é o erro que eu falei? Eu falei que o separador era ponto e vírgula. Mas quando eu clico aqui, eu quero ver esse arquivo. É só eu clicar nele e ele vai aparecer aqui, ó. Ele não apareceu separado por colunas. Ele apareceu como ele está escrito aqui, ó. Ele apareceu com 431.230 observações, ou seja, linhas, né, registros, e apenas com uma variável, porque ele não conseguiu identificar como separador, vou voltar aqui, o ponto e vírgula, porque o que separa ele não é o ponto e vírgula, é a vírgula. Então, isso é a única coisa que você tem que observar, uma das coisas principais que você tem que observar quando você abre um arquivo CSV, se ele é separado por vírgula ou por ponto e vírgula. E você vai observar isso quando você fizer esse comando e você verificar quantas variáveis é que ele for criar. Para a gente ter uma ideia aqui, eu vou agora mudar o nome. Eu vou botar isso daqui como base 2. E vou mandar aqui executar. Novamente aqui o stop aparece. Quando ele subir, vai aparecer aqui do lado direito o base 2. Né? Isso tudo depende do tamanho do arquivo. Né? Quanto maior o arquivo, mais tempo ele leva. Mas, ó, vamos ver aqui, apareceu o base 2 e ele já aparece aqui, ó, a mesma quantidade de linhas, mas ele já aparece com 45 variáveis. Vou clicar aqui para abrir. Olha aqui o base 2, ele já aparece com as colunas todas separadinhas aqui, né? Lembrando que cada coluna, né, é referente a um campo e cada campo tem um nome. Então, eu tenho aqui 45 campos, né? E esse daqui é o arquivo certo. O base 2 é o arquivo certo. Eu vou estar parando aqui para os vídeos não ficarem longos e continuo no próximo vídeo.